Olá! No módulo 4 falaremos especificamente sobre os detalhes e características do assédio moral no trabalho. O assédio moral no trabalho ele pode ser definido como a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva, prolongada e intencional no exercício das atividades. Aqui a gente já pode ver que na definição tem as especificações quanto à intenção e à ação prolongada que a gente conversou na última aula. Além disso, o assédio moral ele pode se manifestar de forma direta, como por xingamentos, por brigas, apontar o dedo, brigar na frente de todo mundo. Isso é uma ação direta, porque é uma ação direta do agente para a vítima. Ou então, ele pode ser definido como ações indiretas, que no caso seriam a exclusão, o bullying. Então, são ações que causam uma influência na dignidade, no sentimento de liberdade da vítima, mas não é uma ação direta. Então, por exemplo, um colaborador falar mal do outro para toda a empresa, e se isso fizer com que ele seja excluído ou isolado, é considerado uma ação indireta, porque foi uma ação porém, não foi diretamente a vítima, passou por outras pessoas para daí as consequências chegarem à vítima. Agora, se esse colaborador, na frente de todo mundo, xinga a vítima, briga com ela, aponta o dedo, isso é considerado uma ação direta, porque o agente está tendo uma ação direta sobre a vítima. Além disso, em relação à tipologia do assédio, que é o que a gente viu anteriormente também, a gente tem que o assédio moral ele pode ser institucional ou interpessoal. Institucional, que seria aumentar a entrega de forma exagerada, propor aos colaboradores atitudes e atividades que não têm como ser cumpridas naquele prazo, a humilhação, o excesso de controle, então querer fiscalizar o colaborador a todo momento, promover situações de fiscalização, de controle, acessar a máquina, quando não está dentro da lei, né, das características permitidas, ou interpessoal. E também tem aquelas características que a gente conversou de ser vertical, horizontal ou mista. O que é mista? É quando a violência ela apresenta algumas características de assédio horizontal e também algumas características de assédio vertical, ou seja, ocorre os dois. Aqui no assédio vertical, a gente novamente tem as caracterizações de descendente e ascendente. Algumas situações de assédio para a gente poder conversar aqui. A primeira vai ser sobre contestar uma pessoa de forma insistente. Então, por exemplo, por que contestar alguém de forma insistente é considerada assédio moral? Porque imagina que está todo mundo em uma reunião e aí toda vez que alguém está apresentando uma meta, está apresentando um projeto, as outras pessoas ou uma pessoa específica da sala, todo momento questiona, sem nem escutar o que aquela pessoa apresentou, sem nem escutar o que aquela pessoa trouxe, ela questiona, simplesmente para descredibilizar o outro, ou seja, humilhar. A partir do momento que existe essa intenção, conforme a gente conversou, de humilhar, é considerado um assédio moral. Outra característica de assédio moral: ignorar a presença de alguém. Nessa aqui, o principal que a gente tem que analisar é a questão da ação prolongada. Então, por exemplo, se eu chego em uma sala e cumprimento todo mundo, só não cumprimento uma pessoa. Isso acontecer em um dia específico não é considerado assédio, porque pode ser que a pessoa estava cansada, que a pessoa não viu o outro. Pode existir diversos fatores para aquela pessoa ignorar o outro. E às vezes não foi nem uma ação de ignorar, apenas não percebeu, ou estava cansado, ou estava muito estressado. Diversos pontos. Agora, se isso é uma ação recorrente, então toda vez eu entro na sala, cumprimento todo mundo, menos o colaborador X, e isso acontece todo dia, por conta de ser uma ação prolongada e, de novo, ter a intenção, é sim considerado um assédio moral. Outra questão, isso aqui está mais relacionada ao assédio vertical. Passar tarefas humilhantes ou impossíveis. Isso geralmente ocorre, né, de supervisor para empregado, então por isso eu comentei de ser com mais constância pelo assédio vertical,
que é você passar uma tarefa para o colaborador que é impossível de resolver, ou então passar uma tarefa muito difícil com um prazo muito curto que você sabe que não vai funcionar, só para ele não conseguir entregar e você conseguir humilhá-lo na frente da equipe para poder puni-lo. E isso é considerado assédio. Também gritar ou desrespeitar. Novamente, essa questão envolve muito a ação prolongada. Porque uma ação específica de alguém que grita, desrespeita o outro, xinga, como eu disse, pode ser considerado um dano moral, mas não vai ser considerado assédio por ter ocorrido apenas uma vez. Isso significa que a pessoa estava estressada, que a pessoa não é muito educada, pode significar várias coisas. E sim, a vítima ela pode processar, pode entrar com os meios legais em relação ao dano moral. Mas a partir do momento que essa ação fica recorrente, mensalmente o supervisor grita com o outro, ou um colaborador grita com o outro, pode ser considerado assédio moral. E tá aí a importância que a gente conversou na outra aula sobre o comportamento profissional. Ter cuidado com as palavras, ter cuidado da forma que você se posiciona em relação ao outro, da forma que você fala com o outro. Então é muito importante ter cuidado e atenção a isso. Outra ação: espalhar rumores ou boatos. Nesse caso, é o que a gente conversou sobre o assédio indireto. Então, a partir do momento que eu espalho rumores, espalho boatos, e esses boatos causam uma exclusão, um bullying contra um colaborador, é sim considerado um assédio moral. Atribuir apelidos pejorativos. E daí entra também o que a gente conversou um pouco sobre o assédio moral virtual. Geralmente essa situação ocorre na internet. Então atribui apelidos, faz figurinhas, faz memes para poder brincar e zoar com a pessoa. Mas a partir do momento que esses apelidos interferem sim na dignidade e na liberdade da pessoa, é considerado um assédio moral porque ele vai caracterizar e vai ter todas as características dessa violência. Outra ação: limitar o número de vezes que a pessoa usa o banheiro. Nesse caso, o assédio ele pode ser ou interpessoal vertical, por meio do supervisor com o empregado, então o supervisor limitar o número de vezes que a pessoa vai no banheiro, ou então se enquadra num assédio institucional. A partir do momento que a empresa, a administração, o RH, determina que um colaborador só pode sair uma vez, só pode fazer uma pausa 2 vezes e determina isso de forma clara, é considerado um assédio institucional. Por último, temos aqui o exemplo de impor regras de trabalho personalizadas. Esse também apresenta maior incidência em relação ao assédio vertical do supervisor contra o empregado, em que, para uma mesma ação, dependendo da pessoa, cada um vai ter uma regra de trabalho personalizada. Então, uma pessoa tem que fazer tarefas impossíveis, tem que fazer tarefas humilhantes, enquanto as outras não. Então, a gente vê aqui que tem exemplos de todos os tipos de assédio: institucional, interpessoal, vertical, horizontal. E aqui a gente consegue ter uma maior noção do que a gente pode considerar o assédio em si.